Então, a primeira coisa que eu queria dizer para as mães que estão assistindo a gente, para as mulheres, é que repertório vai te salvar. Então, assim, estudar, ler, conhecer gente, se comunicar com pessoas diferentes que você, vai te salvar. E foi o que me salvou naquela noite. Ó, lembra aquele plano? Então, esse plano Rodei. não funciona mais. Ou eu achei que eu fosse querer isso quando meu filho nasce, mas agora não é mais isso, porque eu achei que a maternidade que eu vi nas propagandas de fralda e de outros produtos era aquela, e eu vejo não é bem essa. E ele fez tantas perguntas pra ela, que na terceira pergunta eu entendi. Falei, e ele era tipo um super escalão assim do banco. Falei, mas esse banco precisa se preocupar com a minha conta que tá lá? Porque se você não consegue separar 2 sungas, 3 negócios e uma roupa pra levar 2 crianças na natação, gato, minha conta tá segura nesse banco mesmo? Porque eu não sei. Você tá confortável de ir só como convidada? Não, você quis enfiar um podcast lá no meio do negócio. Aí a gente quer fingir. O que a gente quer fingir, entendeu? É verdade. Sim, eu não... claro. Tem certeza, mamãe? Eu não tenho certeza. Vão te sedar e te operar, eu não tenho certeza. E aí ela falou, eu não tô falando sobre a foto. Entendeu? Eu não sou a pessoa mais importante da vida do Lucas. Até porque é muita responsabilidade se eu sou um ser finito. Você é a melhor coisa que aconteceu na vida do seu filho. Você é a mãe dele. Ele se orgulha de tantas outras coisas. Do bolo delícia que você faz, sabe? Olá! Tá no ar mais uma Mãe Tá Off. Hoje só comigo, Paula Guaraná. Rúbia tá viajando, foi aniversário da Helena essa semana. A Helena ganhou uma viagem, a Rúbia foi. A gente sabe que a mãe tá off aqui, mas os filhos continuam sendo a nossa prioridade. Então, Nena aproveita a viagem, Rúbia aproveita a viagem, que ó, tô segurando as pontas aqui, tá tudo certo, tá bom? Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, aproveita, se inscreve no nosso canal. Curte, comenta, compartilha, dá uma olhada. Tem aí mais de 80 entrevistas que a gente já fez com um monte de mulher, mãe, especialista, muito legal. Então, se você ainda não tá em dia com os nossos programas, vai maratonando aí, porque chora Netflix, né? Então, maratona aí, comenta, fala pra gente o que vocês querem assistir aqui, o que mais que vocês querem ouvir aqui, quem vocês querem trazer. A gente adora, a gente lê todos os comentários, então participem. Essa troca pra gente é fundamental. Falando em troca, temos também o nosso grupo do WhatsApp, Mãe Tá Off, que eu também tô lá, a Rúbia tá lá, a gente fala bastante sobre os episódios, mas também a gente fala, assim, assuntos geral de grupo de maternidade, gente. Então, assim, tá precisando de indicação de babá, indicação de escola, quer saber a opinião de, sei lá, de indicação de pediatra, temos lá. Temos uma curadoria ali de mães, né, que ninguém mais sabe dar conselhos, dicas e indicações do que a própria mãe que vivencia aquilo. Então, se você quer participar da nossa comunidade, do nosso grupo do WhatsApp, tem QR Code. Gente, eu detesto apontar QR Code, mas tem um QR Code aqui no cantinho. Aponta a câmera do seu celular, que já vai dar direto pro grupo. Tem que pedir pra entrar, mas a gente não barra ninguém. É só pedir pra gente ter um controlinho ali. A gente já aceita vocês e vocês fazem parte do nosso grupo do WhatsApp. Também avalia a gente no Spotify, ali clica nas 5 estrelinhas, 4, 3, 2, 1, não. Se não gosta, só passa reto, deixa quieto, não fala nada pra ninguém, não volta mais, não precisa. A gente sabe que não vai agradar todo mundo, mas se você gosta, clica ali nas 5 estrelinhas, isso ajuda muito a gente a mandar o nosso conteúdo pra mais gente. Então avalie, por favor, a gente ali. Uau, gente, olha, é difícil fazer sozinha, porque é muita coisa pra falar, é muito recado pra dar, eu até me perco nesses recados todos. Rúbia, cancela a viagem e volta, pelo amor de Deus. Mas olha só, falando da nossa convidada hoje, ela é uma potência quando a gente fala de maternidade e empreendedorismo. Ela é fundadora da Bit2Mami, que é uma aceleradora de negócios, uma comunidade, ela vai explicar melhor isso pra gente, que reúne mães do país inteiro. Caiu aqui minha bolsa, não sei se vocês ouviram, mas enfim, tá tudo certo. Em 9 anos de Bit2Mami, ela já ajudou mais de 200 mil mães e mulheres a se reencontrarem, seja ou no setor de empreendedorismo, a criarem seus próprios negócios, ou se recolocarem no mercado, né? Então, assim, carreiras profissionais. Ela é escritora, palestrante e mãe do Lucas. Então, seja muito bem-vinda, Dani Junco. Que prazer. Dani, temos quase 2 anos de programa.
estou tentando te trazer desde o Gente. início, Dani Junco. Gente, não vou pedir desculpa, sabe? Porque não é falta de prioridade ou falta de querência. É graças a Deus quando as coisas estão dando muito certo, a gente tem muitas possibilidades. E agora eu tô muito feliz que deu certo. Que bom. Tudo no tempo das coisas. Ah, que honra mesmo, porque assim, eu acho que eu sou mãe de 3, eu vivo muito a maternidade e agora também trabalho com isso, né? Então, assim, eu tenho o livro, a gente tem o podcast e eu sei que no mercado de maternidade você é, como eu falei, você é uma potência, né? A Bitumami é um negócio enorme, um negócio monstruoso. E pra gente falar da Bitumami, é óbvio que eu quero muito falar disso, eu acho que a gente tem que entender um pouco da sua história, né? Claro. Você tava até me contando, eu vi um pouco da tua vida, óbvio, mas você também tava me contando aqui fora que você tinha uma agência farmacêutica. E assim, o que aconteceu? Como é que foi? Como é que falou? Ah, vou criar aqui Bitumami. Como é que veio isso pra você? Cara, primeiro, eu sou a Dani, assim, eu sou filha da Dona Rosalina, uma nordestina que não acredita no impossível, onde fui forjada. Então, ao contrário de muitas minhas amigas que tinham uma casa que não liberavam essa potência, a minha casa foi uma casa extremamente matriarcal, que sempre me disse que eu podia, de 7 filhas da minha, né, 7 tias e minha mãe, dizendo que dava, que dava, que dava. Então, eu sou muito movida por essa coragem, então às vezes assim, é até demais, sabe? Até a gente passa das coisas que a gente tá fazendo. E eu acho que a primeira coisa que na minha casa também, na nossa época, acho que a gente deve ser mais ou menos da mesma idade, os pais também gostariam que a gente trabalhasse e fizesse um concurso público, né? Eu escutava das minhas amigas, e minha mãe sempre falou de empreendedorismo, sempre falou de eu ter uma coisa minha, de eu lutar pelas coisas que eu acreditava. Então eu venho desse lugar. E aí eu sempre tive essa coisa, dessa frase da minha mãe dela falar, filha, se você não souber fazer nada, saiba vender e se comunicar. E minha mãe não tinha um terceiro grau completo. Não é que é uma pessoa que super estudou e sabia o que estava falando. Mas ela sabia o que ela estava falando. Então, ela cria os 3 filhos, na verdade. Eu tenho duas. Uma irmã é minha sócia, né? Eu também tenho um irmão. Então, ela cria esses 3 filhos nesse lugar que dá, sabe? Fala, se comunica que dá, pede que dá. E aí eu acho que esse é o lugar que me trouxe até aqui, nessa conversa que a gente tá hoje. E eu faço farmácia, sou farmacêutica na outra encarnação, gente, de uma outra encarnação. Na outra encarnação, eu sou farmacêutica de formação, porque um dia eu tô na consulta com a minha mãe, e aí chega uma mulher lindíssima, Paola, uma bolsa e entra assim, maravilhosa, Poderosa. poderosíssima, e senta do meu lado, linda. E aí eu tinha 16 anos, e eu lembro de falar, você trabalha com o quê? Né? E muito movida pela essa coisa da minha mãe de falar com as pessoas, eu sou representante de laboratório farmacêutico. Eu falei, isso dá dinheiro? Nessa época, eu estava perdendo meu pai, e aí ele morre, e aí ela fala, isso dá dinheiro. Minha preocupação era com a sustentação, do sustento familiar, financeiro da minha família. E ela fala, isso dá dinheiro. E você se formou em quê? Ela falou, eu fiz farmácia. Depois eu fiz marketing e tal. Falei, é isso que eu vou fazer. Então, o começo da minha carreira não foi porque eu queria algo, mas porque eu precisava de algo que desse dinheiro rápido. E eu lembro de olhar aquela mulher e falar, cara, essa mulher é que eu É a vou... cara do sucesso. É a cara de sucesso, aí que tem o dinheiro, vou buscar esse dinheiro. Então, eu fiz farmácia visando marketing, já visando marketing farmacêutico. E aí eu vou trabalhar com isso anos depois, eu abro minha agência. Em 2010, de marketing farmacêutico, começo a me enveredar e fiz neurociência no meio do período para entender como as pessoas escolhem coisas. Então, a minha tese de mestrado, todo pensamento racionológico foi entender, você tem uma gôndola lá e aí você olha um produto A, um produto B, por que eu boto a mão no produto A, no produto B? Isso é muito importante para a jornada da Bitmami. Né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para as mães que estão assistindo a gente, para as mulheres, é que repertório vai te salvar. Então, assim, estudar, ler, conhecer gente, se comunicar com pessoas diferentes que você, vai te salvar. E foi o que me salvou naquela noite, onde eu grávida, né? Você tem 3, né? Eu tive só o Lucas, de 7 meses, assim, eu escutei um chamado, na verdade, E é coisa de mãe isso, né? Porque ele falou comigo, eu sinto que meu filho falou comigo de algum jeito transcendental, mágico, sei lá qual é a palavra que você querem usar. E a pergunta foi, mãe, por que você trabalha? E eu lembro de nunca ninguém ter me perguntado por que eu fazia o que eu fazia. Então, como eu começo minha profissão num lugar de que eu preciso ganhar dinheiro para sobreviver, para fazer o que eu preciso fazer, eu vivi minha vida profissional comprando brusinha, pagando a brusinha, comprando a brusinha, pagando a brusinha. Então, eu nunca parei para perguntar O por que eu propósito daquilo. Eu não sabia, porque teoricamente eu precisava acordar, fazer a grana, levar a grana para casa, ajudar meus irmãos, pagar a faculdade da minha irmã, ajudar meu irmão no começo da infância dele sem do meu pai, e aí só é isso que eu fazia. Então eu acordava e trabalhava e pegava o dinheiro e pagava as contas. Meu filho, ele
foi a primeira pessoa que perguntou pra mim, mãe, por quê? Você tá feliz? O que você quer? Foi a primeira conversa muito humana que eu tive foi com meu filho ainda na minha barriga. Então, eu gosto de dizer que a Betty Mami nasce primeiro desse grande chamado, que é perguntar por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo, meninas? Assim, sabe? Então eu acho que a gente é poderosa no que a gente faz, porque a primeira pergunta que a gente faz para as mães é: por que, Paola, mãe tá off? Por quê? Pelos três, por você, pelo mundo, pelo quê? Então, a Betty Mami, eu vou contar agora a trajetória, mas eu queria dizer isso, assim, que nasce desse despertar. E eu gosto de dizer que o Lucas me submergiu. Ele me deu a luz de uma me trouxe de uma poça muito rasa que eu tava me afogando do consumismo e do mundo capitalista e de lembrar do meu feminino. Engraçado isso, né? O Lucas me lembrou que toda vez que eu caí foi uma mulher que me ajudou. E o que eu tava fazendo pelo mundo, né? E o que eu tava entregando? Nada. Eu tava só fazendo o que a marca pedia, entregando o que ela queria, sem questionar o que isso era pro meio ambiente ou para as pessoas que não estavam naquela sala e pelas crianças que não eram meu filho. Então eu queria primeiro deixar que a maternidade me deu a luz. Mas eu acho que é muito legal também, porque essa sua experiência na agência, quanto tempo teve de agência, sabe? É, uns 6 anos, mais Foi ou menos. bastante. Bastante. Te deu uma base de empreendedorismo, né? E antes da agência, eu trabalhei em lugares, liderei lugares muito grandes e trabalhei com gente com barras muito altas. Então, assim, o trabalho, produzir me deu muita plataforma para o que a Bitmami é hoje. E na hora que ele faz essa pergunta, gente, isso aqui é muito legal. O lugar que eu estou fisicamente, falei para Paola, né? Sim. Quando o Lucas me pergunta, mãe, por que você trabalha? E eu não sabia responder, mas eu jurei pro meu filho que quando ele tivesse idade para entender, eu saberia a resposta. Foi o primeiro juramento que eu fiz com ele ainda na minha barriga. Eu falei, filho, a mamãe não sabe, mas eu vou saber. E aí eu boto na rede social, né? Tá doendo demais em mim pensar como eu vou equilibrar a vida materna e profissional. Dói mais alguém? Vamos tomar um café? E o café foi nesse prédio. Então eu achei isso muito poderoso hoje, né? Então foi o primeiro lugar que eu reuni as pessoas para falar sobre maternidade, foi aqui onde a gente tá. Espaço físico mesmo, No espaço literal, físico, né? no espaço literal, Legal. físico. Quando eu cheguei aqui hoje, eu até mandei pra minha sócia, olha onde eu tô, tal. E aí elas vieram. E eu esperava 3, né? Porque eu fiz uma pergunta sem contorno nenhum, sem nenhum objetivo. Eu só tava desesperada com medo sozinha. E vieram 80 mulheres conversar. E aí, quando eu falo que o repertório salva, é que como eu sou cientista e penso nas coisas como dados, aquele era um fenômeno social. Então, eu me debrucei em estudar o fenômeno social da transição das mulheres da carreira seja, era depois uma da dor- maternidade. era uma dor comum. Era uma dor comum que eu não conhecia. Sim. Aí depois eu fui ver que a cada 10 mulheres, metade perde seus empregos depois da maternidade, tem muita dificuldade de retornar depois de 2 anos. Eu fui ver que as mulheres ganham menos que os homens, em 30% dos seus salários, em cargos iguais. Eu fui ver que tudo isso é uma construção social em relação ao dinheiro e ao poder, que o trabalho, a economia, a gente pode enveredar por vários assuntos aqui, né? Então, é o estudo. Então, a economia invisível que gera as casas corresponde a 1/3 do PIB do Brasil. Então, se as mulheres que fazem hoje o trabalho doméstico fossem remuneradas, isso corresponderia a 1/3 do PIB do Brasil. Que o privilégio de falar sobre trabalho e carreira para mulheres brancas, as mulheres negras já trabalham e fazem suas carreiras e cuidam dos seus filhos desde que o mundo é mundo. Então, esse é um papo extremamente elitista e embranquecido, porque as mulheres já fazem isso nas nossas casas, por exemplo, há muitos anos. Então, eu fui estudar todos esses movimentos que perpassam e que transcendem a conversa do trabalho e da maternidade. Então, quando a gente briga para trabalhar e ter maternidade, as pessoas já fazem isso há bastante tempo. E acho que a Bitmami nasce desse caldeirão de possibilidades de estudar a transição de carreira. E aí eu posso dizer hoje, com ciência e dados, que 100% das mulheres vão fazer uma transição de carreira depois da maternidade. É um fato. E aí parece que é para empreender, né? Na hora que eu falo que a transição de carreira parece que estava no mundo corporativo, Sim. fui demitida, eu saí. E não é verdade. A transição pode ser dentro da companhia, pode ser realmente para o empreendedorismo, ela pode ser realmente ser demitida, pode ser realmente uma decisão da casa, de que a mulher vai realmente cuidar. Um combinado, que podemos falar sobre esse combinado, inclusive. Vocês assistiram Canina? Então, assim, esse combinado, ele vem no meio de um puerpério confuso, indeciso, onde você responde sim ou não, longe das suas faculdades mentais. Então, uma decisão pressionada
por obviedades que não são tão óbvias assim, e que depois você também se vê em volta daquele sim, e você não consegue dizer que não é mais aquele sim, você não consegue voltar nessa conversa, o que acaba, infelizmente, muitos casamentos que têm amor, por exemplo, que o filme mostra isso, né? Que o amor não tá sendo posto em jogo, mas só aquela organização familiar não funciona mais, e ela tem muita dificuldade de falar, ó, lembra aquele plano? Então esse plano Odeio. não funciona mais. Sim. Ou eu achei que eu fosse querer isso quando meu filho nasce, mas agora não é mais isso, porque eu achei que a maternidade que eu vi nas propagandas de fralda e de outros produtos era aquela, e eu vejo não é bem essa. Eu sinto saudade da artista, da cantora, da bailarina, da empresária, da produtora de conteúdo que há em mim. Mas você sabe que eu vou até um relato pessoal, tá? Era isso, né? Eu tinha certeza. Eu conheci o meu marido, né? E falei pra ele, olha, é o seguinte, eu quero ter 3 filhos, eu vou parar de trabalhar, então eu quero saber se você consegue sustentar a gente, porque eu quero parar de trabalhar pra me dedicar só às crianças. Ah, foi um pré-combinado. E assim, Ok. eu lúcida, até eu consciente do que eu queria, porque eu queria aquilo desde os 10 anos de idade. Ok. E aí parei de trabalhar, me dediquei às crianças, até que veio uma, veio outra, e eu falei, gente, tá, mas não tá tão incrível aqui dentro de casa como eu imaginava. Sim. Tem meus perrengues, cadê eu? Entendeu? Eu saía de casa e falava, gente, tá, mas cadê eu? E teve um dia, eu era assessora de imprensa daqui do escritório, né? Meu marido era meu chefe. E eu passei um dia aqui na escada e tem uma matéria bem grande do Valor Econômico. E eu olhei para aquilo e falei, cara, a empresa não era nada e eu fechei uma matéria no Valor Econômico pra empresa. Falei, cara, eu tinha um valor dentro dessa empresa profissional, sabe? E foi um clique que deu em mim, eu falei, caramba, eu quero ser essa ferradona aqui de novo, sabe? E aí eu comecei, e é isso, eu voltei atrás, falei, lembra aquele combinado? Eu acho que eu quero mudar algumas coisas nesse combinado, talvez eu queira voltar a trabalhar 1 ou 2 dias, sabe? Fazer alguma coisa ser reconhecida além da maternidade, sabe? E aí eu, com meus privilégios, consegui me ajustar pra algumas coisas que era o que eu queria. E cheguei num formato que pra mim hoje é o ideal. Hoje funciona. E é isso. E eu falo, tudo bem você mudar de rota no meio do caminho. Tudo bem você ter um combinado e você mudar esse combinado porque você quer se reencontrar, sabe? Cara, essa palavra é muito importante pra esse podcast. Eu falei que a gente pode ir por vários caminhos, né? Mas esse caminho ele é muito importante. Primeiro que os combinados mudam. E esse combinado que a gente tá conversando agora, o seu, por exemplo, ele foi gentil, concorda? Vocês voltaram, ó, mudou o combinado, reorganizamos, estamos no novo combinado. Mas isso não é a verdade. Então, primeiro, quando as mulheres tomam essa decisão de que ele vai trabalhar e ela não, ela promove um apagão da carreira dela durante muito tempo. O seu combinado foi pra dentro da empresa do seu próprio marido. Sim. Então, ok. O negócio é quando você tem que voltar pro mercado. Sim. Então, você promove um apagão combinado. Eu vou retirar aqui 11 milhões de homens que deixaram a maternidade solo, ok? Vou retirar os filhos da puta. Vou deixar os caras legais, tá bom? Os caras que vão fazer a parte deles, tá? Tô conversando com essas famílias, não com esses caras que abortaram seus filhos e questionam o aborto, tá? Eu tô deixando toda essa parcela gigantesca de 11 milhões de homens completamente fora, que deixam seus filhos e a maternidade completamente solo. Tô conversando com a outra potência aqui, com outro lugar, que eu espero que seja a grande maioria, mas não são, mas eu gostaria que fosse. Desse lugar, os combinados mudam. E aí, na hora que os combinados mudam, não é todo mundo que entende esse novo combinado. Qual que é o problema de você promover um apagão da sua carreira sem um combinado de verdade? Pode mudar o combinado do amor, inclusive. As pessoas se divorciam, elas se separam. E mesmo que o cara seja muito legal e continue pagando o que ele precisa pagar em relação às crianças, ele seja honesto. E você? Sim. Chega uma nova mulher, por exemplo, ou um novo homem, se for a decisão dele mudar, e ele quer lá viver a nova vida dele, ela vai questionar também. Não, eu entendi o que você tá cuidando das crianças, mas eu não tô entendendo isso tudo que você tá dando pra ela também. Tá estranho. Então, e você? E a sua grana? Então, assim, os acordos tem que também compor todo o processo de uma mudança de combinado. Sim. Do outro lado. E lá chegou milhares de mulheres, Dani. Acabou, ele acordou. Eu tô 10 anos cuidando das crianças. Ele acordou dizendo que não quer mais nosso casamento. Sim, no dia seguinte começa a cair salário pra mim, né? Não é no dia seguinte. Exato, sim. Eu tenho um gap ali até começar a ganhar algum dinheiro, né? Então, assim, a única liberdade, a primeira liberdade, pra mim, que eu acredito, é a financeira. Todas as outras derivam dela. Então, por mais que o combinado seja realmente essa, dele trabalhar e você cuidar das crianças, é um combinado fair. O contrário também. São combinados. Cuidado.
ele tá guardando um outro dinheiro que corresponde a esse trabalho invisível de babá, terapeuta, motorista. Sim. Tem alguém cuidando dessa grana? Porque e se acaba esse combinado, né? Você vai ganhar na justiça o quê? Uma mariola e 2 pão com... Entendeu? Então, assim... Mas é uma conversa dificílima, Nossa né? Senhora! Porque enquanto o relacionamento tá bem, o relacionamento tá bem. Eu não vou tocar nisso, isso é delicado, isso é difícil. A Mica Rocha fala muito isso, né? Eu Do vou quanto é até- difícil você falar de financeiro em casal. E não é nem nesse sentido, é financeiro qualquer financeiro, Não, né? Dinheiro, Dinheiro é um mulher. assunto Dinheiro e mulher delicadíssimo. já é um assunto super complexo, Sim. né? Dinheiro, mulher e filhos. Dinheiro, mulher, filhos e casamento. Só que a corda vai estourar na mão da mulher. É um fato. Porque o cara tá produzindo. Ele tá conhecendo gente. Ele tá fazendo networking. Eu cheguei agora de Austin. Passei 7 dias na XSW lá estudando, né? E eu sou muito nerd, gente. Quem me vê nas redes sociais fala, eu sou extremamente estudiosa. Sou virgem com Capricórnio, gata. Sou extremamente aterrada. Gosto de fazer as coisas. Meus sims são muito bem pensados, meus nãos também. E lá eu percebi, nesse lugar de estudo, por exemplo, que a gente precisa olhar para as ferramentas que a gente está construindo e fazendo, porque a gente vai precisar delas em algum momento, sabe? E é muito interessante essa mudança. Eu vi muitas mulheres cientistas nos palcos. Eu fiquei muito feliz com esse movimento. Eu falo, cara, que foda, assim, que incrível que a gente tá conduzindo esses lugares. Mas a grande sacada aqui, que eu acho que a gente pode deixar para fechar esse primeiro pedaço, é que nós somos muito cheias de camada. Seu filho tinha quantos anos quando você decidiu olhar para esse novo lugar? 7? Sim. O setênio é muito relevante, não é à toa, tá? Então vamos estudar sobre isso, é muito legal. Há uma despedida da primeira Sim, porque maternidade. começa a virar... Há uma despedida da primeira maternidade em relação aos filhos. Não é à toa que você se sentiu assim. Eu lembro de me despedir do meu filho, ele fazendo 7 anos também, até fui pesquisar, porque eu falei, pô, é muito coincidência. Por isso que eu perguntei, ele tinha mais ou menos uns 7. Eu tava na cozinha, comendo o resto de comida, porque a gente come o resto de comida dos nossos filhos durante um período, isso também é estudado. Eu tava lá comendo totalmente fora do meu peso, comendo um resto de comida que não era minha, que eu não escolhi, que eu nem Que sei não se tava eu gostava. saborosa, que não estava mais E eu saborosa. olhei, eu falei, eu gosto dessa comida, eu gosto desse prato, eu gosto. Do que eu gosto? E aí, assim, já era da Beach Bomb, gente, presta atenção. Olha lá, vamos lá, olha como é difícil. E eu tava lá, na pia, em pé. Aí eu olho pro Lucas na cadeira, assim, eu falei, ai, filho, obrigada por tudo que a gente viveu até aqui, mas agora a mamãe vai se despedir de você, assim. Eu escrevi um texto sobre isso. A primeira despedida, assim, do meu filho foi aos 7 anos. E eu realmente, eu olhei pra mim, e aí eu olhei pro meu casamento, pra aquela estrutura, pra ele, e eu já tava na Beach Mami, gente. E aí foi quando realmente a Beach Mami também deu a virada, sabe? Quando eu realmente falei, não, a Dani é empresária, executiva, vendedora, chegou, e eu cheguei muito forte pra mim de novo, assim, minha alma voltou totalmente pro meu corpo, eu tava ainda muito confusa. E aí foi quando eu me matriculei eu falei, ei, acabou, antes eu não queria viajar pra lugares que eles não pudessem ir. Eu não queria fazer, eu jamais iria com 6 anos pra ficar 7 dias nos Estados Unidos estudando, jamais. E aí eu me despedi de tudo aquele dia, cara. E eu lembro que aí a vida profissional fez assim, ó, pô, Sim. porque eu voltei a mim, eu falei, seja bem-vinda de volta, sabe? Te reconheço, te acolho. E eu tava com o cabelo do jeito que eu não reconhecia, com uma roupa que eu não reconhecia, com uma comida que eu não tava comendo. E eu falei, ai, Dani, seja bem-vinda de volta. Agora eu entendi. E aí o casamento começa a sofrer outros desafios. Porque ele fala, quem que é essa pessoa? Porque eu Não tô mais acostumada com essa daí, eu não. não lembro dessa aí, não. E aí vem os novos combinados. Porque não, e agora? Você vai pra não sei onde? Vou. Eu vou e só volto daqui a 3 dias. E você sabe, até falando disso também, eu tenho uma amiga também que ela parou de trabalhar e ela também começou a se dedicar só à casa e eles foram morar no Rio, ela acompanhou o marido, foi pro Rio, eles vieram pra São Paulo, ela acompanhou o marido, veio pra São Paulo e ela tem 2 meninos também da idade do meu. Um tem 8, o outro tem acho que 10, 9, 10. E agora ela falou assim, vou voltar a trabalhar. Abriu um consultório, falou, vou voltar a trabalhar. E ela falou pra mim, ela falou assim, sabe qual é o meu maior desespero? Eu falei, qual? Ela falou assim, a minha casa entender que eu saí. Total. Tipo assim, eu falei, como assim? Ela falou assim, cara, tipo assim, as pessoas. O Marcos tem que entender que eu não tô mais ali disponível o tempo Dá pra todo. você, As não? crianças crianças têm que entender que eu não tô. E assim, como é que eles vão se readaptar a essa formatação nova de que eu não tô mais em casa o tempo todo? Dá pra você, não?
Não dá. Então, e esse é o medo dela. Ela falou, como é que eu vou negar essas coisas? Eu Você lembro tem, assim, então tava disponível o tempo todo. Eu também tenho. Então... E agora? Como vai ser? É às 2 horas da tarde também. Putz, super importante. Como é que a gente vai resolver? E aí fica aquele silêncio, assim. Por que sou eu que tenho que ceder? Não tô entendendo. Entendeu? São 8 anos fazendo até aqui. Peraí, você tava disponível até ontem. Hoje você não tá mais? Não tô. E aí a prioridade, eu lembro das discussões, o que é prioridade, o que não é prioridade? E prioridade, parece que a prioridade ela vem de uma coisa vertical, né? Então, prioridade, primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo, como se fosse uma... Então, primeiro o filho, depois o casamento, depois a casa, depois o trabalho, depois... Na verdade, a prioridade ela não é verticalizada, a prioridade ela é circular, que eu digo no sentido depende do contexto. Então, o que é prioridade pra você hoje? Hoje é Paola, mãe tá off. Tô aqui, não posso fazer mais nada do que não seja estar aqui. Se ligar e ele quiser uma fruta, não sei o que lá, a mãe tá off. Não, filho, você não vai comer essa fruta agora. Quebrou o braço. Lucas, claro, só um minuto. Vou resolver, mas pode ser que alguém consiga resolver também no meio do caminho. Então, assim, priorização das coisas não tem a ver com as pessoas, tem a ver com o que tá acontecendo. Então, pode ser que eu dizer que a prioridade agora sou eu mesma. Onde você vai? Não, agora eu não vou. Agora eu vou esticar um pouquinho até meia-noite e continuar resolvendo os e-mails. Mas ele vai dormir. Ele vai dormir comigo assim mesmo. Ele vai deitar e vai fechar o olho. Não entendi. Qual é a prioridade? A prioridade agora não é botar ele pra dormir? Não. A prioridade agora é os e-mails que eu vou mandar. Se ele ficar acordado, vai acordar com sono pra escola amanhã. Então, a prioridade depende de qual contexto, né? Do que a gente tá falando. E óbvio que até os 2 anos, 3 anos, óbvio, gente, há uma jornada pra se trilhar. Mas quando você, aos 7, ali, aos 8, você começa a falar, cara, calma, o que é prioridade? Hoje ele não quis tomar banho. Tá. Mas ele não vai tomar... Não. Porque hoje eu decidi puxar um happy hour e estar animado, eu não quero retornar. Mas daqui a pouquinho eu tô em casa, vou dar um beijinho em vocês, tá tudo bem, você pode botar ele pra dormir hoje? Mas eu não sei. Sabe. Uma vez, Paola, uma das minhas características é o deboche. Eu sou debochada mesmo. Eu tento não usá-lo, porque eu acho uma ferramenta de não respeito, às vezes, mas às vezes as pessoas pedem tanto meu deboche que ele chega. E aí eu tava num jantar na casa de uma amiga que o marido dela trabalha num grande banco. Ela vai ouvir, ela vai lembrar. E assim, foi a primeira vez que ela reuniu as amigas em casa. Ela teve um deep da maternidade, bem deep mesmo, assim, se entregou e tal. E chegou uma hora que ela se perdeu, aquilo. Sim. E ela fez um jantar pra realmente se... Aí ela falou, fulano, segura a onda aí que eu vou estar jantando. Ele estava com as crianças na mesma casa, só que eles fecharam lá no espaço, uma casa grande, e a gente estava na sala conversando. E aí ela estava tentando estar lá. E parece que eles iam ter que ir na natação, sei lá, tinha uma coisa de esporte que eles precisavam fazer, sair aquele horário. E ele fez tantas perguntas pra ela que na terceira pergunta eu intervi. Falei, e ele era tipo um super escalão assim do banco. Eu falei, mas esse banco precisa se preocupar com a minha conta que tá lá? Porque se você não consegue separar 2 sungas, 3 negócios e uma roupa pra levar 2 crianças na natação, gato, minha conta tá segura nesse banco mesmo? Porque eu não sei. Se você é diretor de uma área tão grande e não consegue fazer esse movimento, tira o dinheiro de lá ou deixa o dinheiro lá? Porque não é possível. Sim. E aí eu só quis questionar que você é tão um bom líder naquilo que você tá fazendo. E você realmente não consegue achar 2 sungas? Mas conseguem, né? Aí ele, que todo mundo deu risada. Não veio mais nenhuma pergunta, sabe? Magicamente eles arrumaram. E ela calar. Ela tava tão cansada que ela deixou. Manja, assim, ela falou. Ela nem conseguiu defender, tipo, não, nada. Ela ficou assim, ó. E aí, magicamente, eles saíram prontos pro negócio. Óbvio. Aí eu falei, tá vendo como dá? E a gente é chata. Agora vamos fazer a gente também é chata. A pessoa vai lá, faz a parte dela do jeito que ela achou que tinha que fazer. Esse shorts não ficou combinando com a... Deixa o short descombinado, gente. Também, pô, ajuda aí, irmãs. Sim, eu sou essa pessoa. Se ele fez, você também... hoje vai assim. E aí continua aqui no jantar. Só olha e fala, pô, tanto faz também. Porque também tem esse lugar de... Sim, tipo, eu não quero que você faça, mas quero que você faça do meu jeito. Você pede... Então, assim, pedir ajuda tem um pouco de realmente deixar a pessoa Sim, você pode delegar, delega direito e deixa que a pessoa faz. Sim. Entendeu? Então, assim, não foi bem do jeito que você gostou. Chegou do happy hour, ele tá dormindo na cama que você não gosta que ele dorme, que essa cama... Gata, também
foi isso aí o jeito que eles se organizaram pra fazer. E tudo bem também. Então eu também gosto de trazer esse Sim. outro lugar. Deixa eu perguntar uma coisa pra você agora, só um pouquinho mais lá pra trás. Vai lá. Nessa reunião que você teve, nesse café que você teve com essas mulheres, e aí deu, tipo, um insight, putz, eu sou amador, vamos resolver isso, como é que eu posso ser uma ferramenta pra essas mulheres e criar alguma coisa que a gente consiga em conjunto resolver isso. Você tinha uma agência que estava falando ali com 40 funcionários, era um negócio que já estava bem estruturado. Consolidado. Então, assim, como é que você sai de uma coisa Segura. que, ok, tipo, não tenho certeza do porquê que eu tô aqui. Mas, cara, tá me dando uma segurança, né? Pra um propósito inseguro. Porque às vezes também, tipo, a gente escuta e, é bonito mesmo. Mas assim, é bonito, mas, cara, e da onde você tira essa? Fala, eu vou. E se der errado, paciência. Não, como é que foi essa mudança do certo pro propósito incerto? Eu vou trocar o chapéu agora pro chapéu da mulher de negócio, ok? Tá. Eu não fiz isso. Tá. Tá? Então, quando começa as reuniões da Bitmami, então tem esse primeiro encontro, segundo encontro, não tinha um modelo de negócio. Eu não estava com a responsabilidade de transformar aquilo no modelo de negócio. Meu modelo de negócio era agência. O modelo de negócio é a forma como você ganha dinheiro, ok? Então, assim, era da agência que eu ganhava dinheiro, ok? A Bitmami não era nada. Eu não tinha responsabilidade de fazer aquilo dar dinheiro. Então, aquilo era uma dor pessoal, que também não tinha nem a ver com as minhas sócias que não eram mães, mas tinha a ver com uma dor pessoal que eu queria explorar, como eu quisesse explorar uma aula de fazer pão, ou uma dança nova, ou um hobby. Então, quando eu inicio a Bitmami e percebo... Eu não iniciei a Bitmami. Então, eu não tinha nenhuma responsabilidade com o modelo de negócio. Então, eu não fazia do jeito que tinha que ser feito. Quando a gente faz 80, 200, 500 mães, 1.500 e começa a levar a minha energia, eu sempre fui uma mulher de negócio. Eu falo, cara, se isso leva a minha energia, tem uma dor aqui, um problema para ser resolvido, e não tem uma solução que tenha um modelo de negócio, tá na hora de eu olhar para isso também. E a primeira investidora da Bitmami foi a minha agência. Tá. Então, assim, a gente decidiu como sócias que era um possível modelo de negócio que poderia um dia ser alguma coisa que a gente não sabia o que era ainda e que a agência ia deter de um volume de dinheiro para validar se essa coisa aqui um dia daria dinheiro. Então, a primeira coisa que eu enxergo como mulher de negócio tem um desafio aqui. Eu senti aqui em 2015, 16... A gente é muito, assim, uma das minhas características, eu sou muito visionária, mesmo, assim, isso é uma característica intrínseca. E visão não é uma coisa mágica, é uma mistura do seu repertório, do que você estuda, com a sua capacidade de interagir com o mundo, e eu gosto da intuição, e a intuição, ela não é mágica, né? É esse lugar de estar sempre olhando, mas o que tá atrás da Paola? O que ela quis dizer com isso? Então, assim, é científico também. Então, eu sabia que a agência, a publicidade ia mudar. Eu falava, cara, isso aqui não vai ser do mesmo jeito. A tecnologia vai mudar isso de algum jeito. Então, a gente também vislumbrou uma oportunidade de ter outras coisas que somariam, dariam um diferencial competitivo para nossa agência. Então, foi negócio desde o momento 1. A diferença é que a Bitmami não tinha esse modelo de negócio. Quando eu leio uma propaganda numa aceleradora que diz: se você identificou no mercado uma dor grande, uma dor que existe, real, no mercado endereçado grande. O que é mercado endereçado grande? São 69 milhões de mães no país, nasce um bebê a cada 20 segundos. É um mercado endereçado gigantesco e que, se der tudo certo, nunca vai acabar, né? Sim. Senão o mundo acaba. Então, eu tinha essas duas características. A solução ainda não está muito certa, ainda não tem modelo de negócio, a gente te ajuda a ser acelerada por nós, a gente te ajuda a achar esse modelo de negócio é encaixar. Eu falei, cara, eu vou lá escutar, eu vou levar o modelo da Bitmami lá pra entender. Então, eu nunca me deslumbrei com a propósito. Eu gosto de dinheiro, gente. Ponto. Liberdade financeira acima de qualquer coisa, né? Quando o propósito sai pela porta, quando o cheque começa a entrar, o boleto começa a entrar pela janela. Então, eu sempre fui muito claro isso da minha cabeça. Fui lá na aceleradora e lá eu percebi. Quando eu pergunto, eu tô com uma ideia aqui, conto a história, ele fala, putz, para ter uma startup ou para ter um projeto, não vai dar certo porque você é mãe. E eu escutei que entre ser mãe e CEO de uma empresa, eu precisava escolher, porque ou eu ia ser uma péssima mãe ou uma péssima CEO, porque as duas coisas requeriam full life, que ele fala, a vida inteira tem que estar dedicada a uma coisa ou outra. E é legal, porque eu podia mandar ele, né,
ou eu podia escutar aquilo como cientista que sou e falar o que tá por trás desse lugar, o que ele tá querendo dizer com isso. E aí, isso foi o que fez o grande primeiro pulo do gato da Bitmami, de entender que realmente, do jeito que estavam desenhados os programas de aceleração, os cursos, os horários, ele tava certo. Não ia dar. Ele não tava errado. Então, em vez de ficar puta com ele, né, e falar, isso não pode, o quê? Deixa eu entender o que tá por trás, né? Ele é uma pessoa má? Ou ele tá certo, né? Hoje ele é meu amigo, inclusive. Hoje a gente troca várias coisas, tá? Ele conta essa história, querido. E aí, mas aí eu resolvi parar e escutar. E aí era aquilo que ele sabia, entendeu? Então, quando eu retorno pra casa e falo, vamos estudar os modelos de aceleradora, e aí começa um desenho de possível modelo de negócio pra Bitmami. Eu falo, se ele falou que não dá pra fazer, eu vou estudar como é que dá. E aí eu fui procurar mercados que aceleravam mulheres e mães, principalmente, não existia. Então eu volto pra... Só que assim, ele foi burro no sentido enviesado de falar... Não me perguntou nada. Ele não perguntou se eu já era empreendedora. Então, ele já estava falando com uma empreendedora que tinha uma empresa com 40 funcionários. Sim. 10 prêmios no mercado farmacêutico. Clientes como Johnson & Johnson, Danone, gigantesca, já era grande. E ele não colocou nem... Se a mãe não dá. Então, assim, essa semana um cara não falou que mãe não toma energético? Você entendeu? 2025. Então, assim, a primeira coisa eu falo, deixa eu ver o modelo de negócio desse cara. Realmente não tem. Então, eu voltei pra casa, chamei 2 designers, minha irmã, minha sócia, que é designer também, e que pensa tecnologia, chamei meu PR e falei, então assim, se ele falar que a gente não consegue, a gente vai ser ele. Se ninguém quer me acelerar pra eu achar meu modelo de negócio vai se acelerar elas. Né? Então a gente lança esse 2016 como a primeira aceleradora do país. Do país não, do mundo, na verdade, que acelera negócios fundados por mulheres, principalmente mulheres em transição de carreira depois da maternidade. E a Bitmami vai pro mercado desse jeito, porque eu identifiquei uma dor. E pra quem tá ouvindo, por exemplo, e fala, cara, tá gostando, tipo, tô gostando do que a Bitmami faz e tal. O que é na prática esse acelerar negócios? Isso mudou muito, tá? 2016. Hoje, eu vou falar sobre hoje. Então, a gente também vai olhando os modelos de negócio e a gente cresceu muito, e ótimo. 2019, 20, pandemia. Tá. E aí a gente começa a perceber que só acelerar... Empreendedor... Assim, vamos lá. As mulheres vão fazer uma transição de carreira, concorda? Sim. Parece que é legal ir pra empreender porque eu preciso de flexibilidade de ficar mais com os meus filhos. Não é. Então, primeiro, a bandeira da Bitmami não é o empreendedorismo. E eu tô cada vez mais achando que não é mesmo, assim, porque você empreender também, sem recurso financeiro, sem tempo, é pegar a bola de ferro do mundo do corporativo e colocar a bola de ferro do mundo do empreendedorismo no outro pé. É só sobre isso. Então, eu falo que é escolher qual das 80 horas semanais que você quer trabalhar. Sim. É só escolher a hora certa. Tem a ver com flexibilidade e autonomia? Tem a ver. Tem a ver com liberdade financeira? Não tem a ver. Empreender é muito difícil, né? Principalmente no Brasil. Uhum. Então, a gente começou a estudar, cara, então não é empreendedorismo. Então, a gente acelerou mulheres até aqui, que é isso mesmo. A gente chega com uma ideia de negócio, a gente faz isso ainda hoje. E a gente ajuda você a achar uma coisa chamada de Product Market Fit, que é como é que o mercado que você quer ajudar vai te pagar e vai funcionar e um produto vai ser usado. Então, a gente ajuda mulheres a acharem esse graal dourado do Product Market Fit. Em programas de educação e aceleração, ok? Pago pelas empresas. As mulheres não pagaram nada da Bitmami durante 6 anos, quase. Quando a gente olha para esse lugar, começa a perceber, cara, empreendedorismo não é a saída para todo mundo, né? Então, voltar para o mercado de trabalho é um objetivo também. Então, a gente começa a formar mulheres em profissões de alta empregabilidade e dar repertório para elas retornarem para o mercado em outra área, por exemplo. Né? Então, a gente começa a ser uma empresa de educação mesmo, independente de que carreira você quer ser, tá? A gente não fala com mulheres hoje que não querem uma carreira. Tá, eu ia chegar aí também. Não consigo ajudar. Não é o público da Bitmami. Elas vão numa outra categoria. Então, eu tenho grana, já me formei, eu já me aposentei, quero mentorar outras mulheres, eu quero devolver, eu quero investir. Aí é o lugar. Mas mulheres que estão no... Porque, por exemplo, Bitmami, desculpa até te interromper. Bitmami, por exemplo, ela também é uma comunidade. Ela é uma comunidade. Entendeu? Mas, por exemplo, assim, você não... Você vai ser mal... isso que não eu vou querer que você vá, não. Você vai ser super bem-vinda tomar um vinho com a gente, tá lá. Mas talvez pra você eu não vou ter um produto. Tanto. Eu não vou ter um produto pra você. Ok. Cara, eu não consigo te ajudar a conversar melhor. Mas é um prazer te conhecer, mas não vou ter muito o que te agregar. Não vou ter muito... Assim, Dani, você consegue me ajudar como ter um melhor relacionamento com meu marido em casa? Não vou. Meu negócio é sobre liberdade financeira. Então... Todo o meu objetivo é que você tenha uma carreira. Ok.
quer seja empreendendo, quer seja no mercado de trabalho, mas o meu objetivo é que você gere dinheiro. Então, se você quer hoje estar na fase, igual você estava, Paula, Sim. de ficar em casa cuidando das suas crianças, o que eu posso fazer é que você não vai estar sozinha, vai trocar uma ideia, mas você vai se sentir... Cara, a Dani não conseguiu me entregar o que eu precisava. Vai se sentir fora, tá? Porque meu objetivo lá é geração de dinheiro. Então, não é... Deve ter vários outros lugares que você cita bem, mas não, com certeza você vai se sentir deslocada. Estar em transição e querendo buscar alguma coisa, tudo bem. Você não precisa estar em algum lugar. Em alguns lugares, em grupos de mulheres, se você também não tem um crachá, também você não é bem tratada. Não é o lugar. Você pode super estar confusa, super estar em transição, mas querendo levar algum tipo de grana. Então, é isso que a gente faz lá. E aí a gente começou a entender que esse era o objetivo final e não o nosso modelo de negócio. Você para. Então, hoje a gente faz isso pelas mulheres, hackeando o sistema, entregando educação, entregando networking. A gente está se conhecendo aqui, não é à toa. Vocês vão estar no Mãe Summit, que vai conhecer fulano, lá você vai conhecer outras pessoas, você vai estar na sala de palestrantes, porque você vai ter o podcast lá, Vai não é ter. isso? Então, você vai estar numa sala de palestrantes com todas as speakers, tem pessoas muito famosas, então você já vai conhecer fulano, que você já faz uma amizade, já traz uma mental off. Então, nosso papel é articular essas conexões. E no outro lugar de saúde e bem-estar, é trazer benefícios de coisas que ajudem a saúde mental. Vocês têm, inclusive, parceiros, né? Vários parceiros, né? Você sou tá do grupo, lá, você tá lá do grupo, então você pode usar nossos parceiros. Eu tô indo numa feira hoje de wellness para ajudar a saúde social, saúde mental e física das mulheres, tá? Mas o nosso modelo de negócio, como a gente ganha dinheiro, não é esse. A gente tem um modelo de negócio B2B2C. Nós somos uma plataforma de awareness, posicionamento de marcas, que querem falar com a comunidade de mães e famílias do Brasil. Então, se você vai lançar um produto que vai impactar mães e mulheres e famílias, principalmente. Se você quer que elas conheçam esse produto, se quer ativar esse produto, quer fazer um evento, quer trazer conceito, as marcas me pagam para fazer publicidade, mídia e ativação de marca para a comunidade de mães. É assim que eu ganho dinheiro hoje. Então, se a marca X quer lançar uma nova bebida para as crianças, tem que falar com a Bitumami. Se a marca Y quer pesquisar esse mercado e entender se cabe uma cadeira de amamentação ou se cabe um carro melhor, onde vai botar uma cadeirinha encaixada, ela vai falar com a Bitumami, até por conta que a gente veio de uma empresa de pesquisa, né? Então, hoje meu negócio é com as marcas. Eu sou uma plataforma de awareness para as marcas que querem falar de uma maneira profunda, densa e always on com uma comunidade. Sim. Tá? Então é isso que a gente faz hoje como modelo de negócio, tá? Tá. Se eu fosse hoje cobrar das mulheres o valor que elas pagam hoje para estar numa comunidade menor, fechada, para estar em eventos com a gente, para estar mais próximo, para ter desconto, para estar conectada com as nossas coisas, é um dinheiro de base para a gente conseguir fazer essas experiências sem custar. Mas não é assim que eu ganho dinheiro, né? Eu acho que isso que é muito... E é muito difícil entender. Então, eu ganho dinheiro de um jeito e impacto de outro jeito, entendeu? Eu acho que isso é muito interessante falar. Sim, inclusive, eu peguei aqui, você estava falando do Mãe Summit, né? Sim. Que é um evento que vai rolar, né, agora, no dia 8 de maio, no Itaú Cubo, aqui em São Paulo. Eu fui o ano passado. É um evento promovido pela Bitumami, que tem palestra, tem roda de conversa, tem painel, né? Sim, Eu vi bastante painel. E que você estava falando que este ano é independência financeira, né? O tema. Hoje a gente vai falar só sobre dinheiro. Então, assim, mulheres que estão no mercado, que querem voltar pro mercado. E, de novo, eu fui ano passado, vou até falar com a câmera. Eu fui ano passado, foi muito legal. É o dia inteiro, né, Dani? Eu lembro que eu fui de manhã. Das 9 às 10 da noite. Então, mas vamos falar disso depois? Vamos. Desse happy hour, porque é uma Vamos. questão, uma questão, peraí. Então, assim, porque tem conteúdo, então até assim, ó, vou colocar aqui pra vocês, a gente tem um QR Code pros ingressos, a gente tem o cupom Mamãe Tá Off 10, que tem desconto. Então, assim, eu acho que o objetivo é esse, é empoderar, vai trazer conteúdo, tem conteúdo também de dependência financeira, não sei se pode falar nomes de quem vai falar, Pode. mas, por exemplo, a Nath vai estar lá, Vai, né? Então, eu acho que é muito interessante para essas mães que querem voltar a trabalhar, que estão no mercado de trabalho. A gente tava falando, né, que não é o objetivo conversar com mães, que eu já fui essa mãe de que tá em casa, que tem um combinado com o marido. Então, assim, não, mas, poxa, mães que estão querendo uma independência financeira, que estão querendo aprender mais sobre o assunto, o mercado de trabalho, é muito legal. Uma sugestão para quem tá nessa fase que você tava, Paula, é esse network. Então, às vezes, você não tá lá aquela hora. Mas, quando você quiser, se você não tiver ninguém para falar também, vai ser muito mais difícil. Sim. Então, eu falo, vocês estão nessa fase ainda em casa, tentando entender o que vocês querem, conhecer gente, na hora que você falar,
chegou, quero. Sim. Né? Então isso é muito legal. Esse ano a gente é diferente. A gente percebeu. Todos nós somos de marketing branding, né? A empresa inteira nasceu em agência. Então, a gente percebeu que a maternidade, ela tá posta. Então, a gente não vai ter painéis sobre maternidade. Tem vários eventos que fazem isso. Não vai ter. Já tô aqui há 9 anos, gente. Todo mundo já sabe que é pra mãe. Check, Mãe Summit. Sim. Então, a maternidade, ela tá englobando o evento inteiro. E, obviamente, é sobre essas personagens, né? Então, são essas pessoas que compõem o evento. E é pra elas. E é conduzida a fala pra elas. Mas não vai ter um painel sobre maternidade. É difícil a maternidade? Porra, é difícil. Não vai, esse tipo de coisa não vai existir. Nós vamos lá levar, eu falo que a gente tem talks, fireside chats e painéis que tem a ver com ferramentas. Então, é ferramental. E a gente tem 3 pilares. Creator Economy, então a gente vai falar sobre produção de conteúdo. Então, eu acho que é muito legal. Vocês vão estar lá com a gente, produzindo conteúdo ao vivo. Não é isso? É isso, a gente vai estar lá entrevistando palestrantes que estiverem, óbvio, palestrantes que estiverem fazendo ali o evento, a gente vai chamar algumas para conversar, a gente vai estar com um estúdio, né, que não é bem um estúdio, mas a gente vai estar com a nossa estrutura montada lá e vai ter entrevistas ao vivo no nosso canal, com quem estiver participando. E também, óbvio, no Instagram, rede social, vai ter a cobertura inteira do evento. Deixa pesar a mão em criação de conteúdo, porque eu acho que independente de você virar uma influencer, ou ter o seu canal, ou fazer suas coisas, criação de conteúdo pra quem empreende, ou pra quem está no mundo corporativo. Eu vou dar uma aula sobre B2B Creators, por exemplo, tal. A gente vai ter um pilar muito importante de Creator Economy com empresárias que falam dessa área. Tem um pilar só sobre carreira e tendência, então que tá para vir nos próximos 10 anos de AI, do que tem que estudar, da onde que eu tenho que estar olhando. Então vai vir futuristas falar com a gente sobre as projeções para o futuro. E vai ter um pilar sobre saúde social e bem-estar, então a gente vai estar falando aí sobre como se cuidar para conseguir segurar a onda toda com médicas e profissionais da saúde que vão dar aí um visual sobre esse olhar. Então é um evento de ferramentais para você sair de lá sabendo, a gente coloca conectando ideias de pessoas que revolucionam. Então assim, são ideias, pensamentos e pessoas que estão pensando na próxima onda, né? Então, na próxima onda, os talks são feitos para você fala que são talks para você anotar. Então, nosso combinado com as pessoas que vão trabalhar com a gente elas têm que pegar um caderno e querer anotar alguma coisa. Então, a primeira parte do evento é uma parte de ferramental. A gente vai ter ativações, não vou adiantar todas, mas uma das ativações que a gente vai ter é com a Mãe Tá Off, até para as pessoas também conseguirem fazer isso. Uma deve ser a primeira pessoa que elas vão estar tendo a oportunidade de se comunicar. Então vai ter mais ativações como essa. Ano passado teve de brinde, de coisa, mas esse vai ter. A gente focou em ativações que tenham essa. Já tá aberta, tá, gente? Ano passado fiz até massagem. Vai ter também. Mas a grande ideia é que a gente foque no ferramental, né? Então, estamos abertas ainda a parcerias de ferramental para poder ativar as marcas lá. Então, a primeira parte, ela é toda dada de conteúdo. No meio do caminho teremos coisas novas, então vai ter uma sala só de mentoria para quem se inscrever, vai ter uma seletiva para mentoria com as mulheres do Cubo Itaú. Então vai ter um match super inteligente pra gente fazer com as mulheres de lá. Cara, não percam, assim, façam, vai ser muito poderoso. Vocês vão almoçar juntas por lá, então aproveitem pra almoçar com pessoas diferentes. O network é muito pesado, tem mulheres muito legais pra vocês conhecerem. É um evento que você tem que estar lá, sabe assim? E vou dizer, tá? Eu fui no passado, eu fui com uma menina daqui do escritório que trabalhava comigo, mas ela chegou depois. Gente, eu lembro que eu cheguei sozinha. Dani, eu cheguei sozinha. Eu, minha bolsa, e falei, gente, eu olhei aquele negócio cheio de... minha bolsa e um sonho. Não, mas assim, apavorada, Dani, porque eu falei, gente, eu não conheço uma alma que tá aqui. Sabe? Aí eu fui lá, sentei num... Eu falei, cara, tem que começar de algum lugar, entendeu? Isso. E eu até tava falando que depois, né, é muito conteúdo mesmo. Eu lembro que assim, uma coisa seguida da outra, tipo, você não tem tempo, assim, você vai beber uma água, mas assim, é uma coisa seguida da outra. Tanto que eu fiz a massagem, mas a massagem que eu fiz foi durante algum dos painéis. A gente sai pra almoçar, óbvio. E tem o happy hour. E eu fiquei muito assim, falei, gente, eu vou ficar no happy hour pra falar com quem? Tipo, eu não conheço ninguém, eu vou ficar aqui. E assim, de repente é melhor eu voltar pra casa, porque... Tem essa culpa, né? Então, assim, enquanto eu estou aqui aprendendo, anotando conteúdo, pô, justificável eu estar fora de casa. Agora, pô, vou ficar aqui pro happy hour, é melhor eu voltar. As crianças já devem estar querendo dormir, né? Precisa dar um suporte lá em casa e tal. E fiquei, e vou dizer, tá? Saí amiga de Thaís Vilarinho. Não é babado? Saí amiga de Thaís Poeta, depois estive ali no Mar de Mães. Então, assim...
Mas eu quero dizer que, assim, é meio assustador. E eu não sei se mulher é mais do que... Mas a gente fica meio assim, né? Ai, mas não conheço ninguém, vou ficar com quem? Cara, eu acho assim... É muita gente legal, você vai conhecer, sabe? Ali, não, você não vai ser a única sozinha. Tem bastante gente que vai sozinha. Sim. Então, assim... Cara, eu vão, acho sabe? assim, eu acho que é um recorte bom pro teu podcast, assim. Eu cheguei agora dessa viagem, né, e tinha um pilar muito sobre saúde social, que é esse movimento, e aí mostra uma pesquisa de pessoas que têm doenças crônicas ou morrem mesmo, que são menos abraçadas e mais abraçadas. Colocaram pessoas que têm mais abraços e menos abraços, assim. Nós somos seres sociais, né? Nós somos seres que precisam se comunicar, estar em bando, estar em comunidade. Isso é do que a gente é feito, os seres humanos são feitos disso, né? Isso AI nenhuma vai conseguir copiar. O networking, o happy hour, ele sempre parece que eu tô lá tomando um drink. O que eu tô fazendo aqui, né? Mas, gente, os homens fazem isso e ganham mais dinheiro e se locomovem das empresas. Você acha que é durante o trabalho? É aquela uma horinha ali depois do jogo, ou do... Vamos descer aqui no bar, aqui na frente da Vila Olímpia, parar num bar aqui e conversar. Não subestimem o pedaço final da festa. E se você não quiser fazer networking, falar com ninguém de trabalho, cara, toma um drink, dança e ouve música. Também faz parte dessa saúde social, sabe? Faz parte de oxigenar o cérebro. E as melhores negócios e as melhores conexões não são feitas durante as aulas. São Não? feitas no final. Tanto que esse ano a gente reduziu o conteúdo e aumentou o happy hour. Mais tempo de happy hour. Você acredita? Acredito. Foi feedback. Vamos mais lá pra cima, mais rápido? E aí eu subestimei o networking, né? Eu subestimei o happy hour. Então o full pass, né? Que é o que a gente faz esse pra você. A gente percebeu, então a gente tem um convite só pra quem quer ficar embaixo e não pode ir. Sim. E tem a sala das crianças, vocês sabem. Tem o espaço kids Sim. com cuidador e tal, pra poder te ajudar, se você tiver que levar. Se você não tiver que levar, mesmo, não leva. Tá? Sabe assim, vai estar todo mundo lá, vai ter cuidador e tal. Mas se você não Tiver opção de tiver não opção, não leva. Porque às vezes fica culpada. Ah, vai ter uma sala super legal pra criança, o João, a Maria vão gostar. Não leva. Na boa. Não é pela Beach Fome, não, tá? É por você. Eu levei o Lucas um ano. Nunca mais. Ah, não! Eu levei porque ele vai esse ano só pra comer, depois meu marido ou minha mãe vão levar embora. Porque depois ele começa a ficar chato, das 9 da manhã às 10 da noite, atrás de mim, já começa a querer grudar na minha roupa, aí começa aqueles beijinhos no braço, e eu no meio tirando foto. Eu falei, cara, o último ano que ele veio, não vem mais, né? Então, assim, meu filho, aí da mãe sabe, porque fala, cara... Não tem condição. E a minha irmã é madrinha dele, as duas no evento. Aí ele queria a Dinda, eu queria a mãe, não queria mais ninguém. Aí eu falei, não tem condição dessa criança ficar aqui até o final, entendeu? Então, ele era pequenininho, tinha 8, né? E assim, eu falei, não quero mais. Então, assim, mas que bom que você foi acolhida no happy hour, assim, eu acho... Saímos com um grupo do WhatsApp que a gente se fala até hoje, tá? Pois é, Já minha fizemos gente. vários almoços, café da manhã, muito Não é legal você ir de uma pessoa que não ia com ninguém e agora tá protagonista lá, com um espaço seu lá gravando, não é legal? Muito legal, é muito legal. E foi isso, o ano passado eu lembro que a Rubia não podia ir. E eu falei, não, sem a Rubia eu não vou. Eu falei, gente, quer saber? Eu vou. A Rubia não vai, mas eu vou. Eu falei, eu vou por nós. Eu falei, cara, vai ser legal, eu vou conhecer gente, sabe? E até pra mim, pessoalmente falando, tá? Porque depois eu fui em mais um evento da Fê, no Just Real Moms, Sim, aquele que teve no Da Otávio Fê Café, Paroneto, acho. isso. Eu fui. Que você também tava, né? Que Tava, você até palestrou com o palestrei. Caio. Foi o Caio Ribeiro? Foi o Caio né? Ribeiro. E também, fui sozinha também. E falei, cara, eu vou. Falei, eu vou começar a me meter nos lugares, porque assim, ninguém vai fazer isso por mim, sabe? Não adianta alguém ir e falar assim, olha, eu fiz 2 amigas aqui, vou te passar. Não, eu falei, cara, ninguém vai fazer isso por mim. Não vai, cara. E vou dizer, eu fui com medo, tá? Porque eu também não vou ficar aqui falando que, nossa, fui super empoderada, a gente Gata, foi me fui achando agora massa. pra essa viagem Mentira, também. fui com medo. Não dormi a noite inteira, acordei com dor de barriga, falei, mas vou, sabe? Sentei Tem uma ali frase, não é quietinha. minha, é de uma ativista negra, agora eu esqueci o nome dela, depois eu dou pra vocês colocarem, se Tá. isso vier ao ar, que ela fala, eu tenho medo, mas não uso. Mas dizem, né, que a coragem não é você não sentir medo, a coragem é você ir com medo mesmo, eu né? tenho medo, mas não uso, não. Eu tenho medo, claro, mas não uso. Tá lá, mas não vou usar ele, não. Então, assim, eu vou em vários lugares também, me meto também, eu chego lá, fico quietinha. Mas quem que a gente quer... Eu falo assim, que tem um texto do Gustavo Kanaka, que ele fala, para de fingir, né? E eu adoro isso, porque... Dani, daqui a pouco você já tá no palco também, eu tá falando com alguém, eu já tá pra frente. Eu chego na aula de dança, fico lá atrás. É questão de 2 músicas.
pode fingir, né? Que você quer ir. E você vai se sair bem, né? Aí você sabe que você vai se sair bem, entendeu? Então, assim, vai lá e brilha mesmo. Você foi feita pra isso. Então, eu tenho muito respeito pela casa dos outros. Então, eu sou uma pessoa potente mesmo. Então, eu pego o microfone, eu faço uma pergunta bem colocada, as pessoas olham pra mim, eu tô acostumada. Então, eu tenho muito respeito pela casa dos outros. Se eu não sou protagonista naquele lugar, eu realmente entendo como se movimenta aquela comunidade, sabe? Tá, esses são os players, é assim, eu respeito a dona do lugar. E é por isso que eu acho que eu tô onde eu tô também. Eu respeito muito os espaços e as pessoas e as regras da casa. Porque tudo tem regra, né? Bicho, também tem. E aí a gente, né? Mas é questão de pouquíssimo tempo, eu ano que vem tá igual você. Você tá confortável de ir só como convidada? Não, você quis enfiar um podcast lá no meio do negócio. Aí a gente quer fingir. O que a gente quer fingir, entendeu? É verdade. Sim, eu não... claro. Eu fui pra Austin agora, né? Ano que vem você tem que ir com a gente. Cara, a gente vai fazer uma comunidade só de mães pra ir. Sim. Cara, foi uma das melhores viagens que eu fiz, assim. Foi muito bom. Só que eu tava lá como, né? Lá não era protagonista de nada. Eu tava lá assistindo como qualquer pessoa. Sim. Ano que vem eu falei... Só vem se for pra estar lá em cima. Eu vou caçar um assunto aqui, entendeu? E aí, quanto mais eu entendo isso de uma vez por todas... Aí já tem a Sala São Paulo, que é a sala só de brasileiros lá, né? Que é uma casa maravilhosa, que foi com a Ambev e tal, que eles fizeram lá. Já vi que tinha uns horários que estavam vagos. Eu ia falar assim, ano que vem isso aqui podia ter uma agenda nossa. Aí já começa a caçar, nossa, quem é a dona disso aqui? Como é que eu posso ajudar ela durante o ano inteiro pra que ano que vem dar e receber, né? Como é que Sim. eu ajudo pra ser ajudada? E como é que eu entendo isso melhor? E aí você como executiva do mundo corporativo, você precisa ter esse olhar também. Você como empreendedora, você trabalha com comunicação. Você tem que entrar e dizer, quem que tá mandando aqui? Quem são os stakeholders? Sinto muito, o mundo é feito dessas pessoas que se movimentam e se destacam. E aí, é uma chave que você vira, assim. Eu não vou lá e peço um lugar do nada. Sim. Eu falo, nossa, eu tenho a Casa Beach Mami, eu faço uns eventos, como é que eu posso te ajudar em algum projeto pessoal que você tenha? Aí, se passou um ano, ela nunca mais me chamou, pra mim também não é um problema, né? Dar e receber esse livro, todo mundo tinha que ler, né? Mas eu vou tentando plantar alguma coisa. Aí a pessoa às vezes não me ajuda naquele lugar, mas aí muda de lugar. E aí fala com uma pessoa que nem ela, não é bem ela, e a Joana me liga que um dia conheceu a Paola do Mãe, sabe assim? Sim. Sempre alguém aparece. Numa quarta-feira, 2 horas da Você tarde. precisa estar no meio, né? É isso, Mas você eu- precisa estar no meio. Gente, Você precisa estar no não meio. tem segredo. Dani, outra coisa, a gente também tava conversando isso antes, e eu acho que é muito legal, né? Assim, a gente olha pra você. Eu acho que você tem uma imagem forte, né? Você é grande, você é alta. Eu acho que a sua imagem já chega num lugar chegando, Chega. sabe? O seu discurso, eu acho que é super também empoderado, né? Eu até acho essa palavra às vezes muito que a gente usa meio maçante, mas eu acho que é a palavra, o que você faz, né, disso de trazer poder para essas mulheres, de ajudar as mulheres profissionalmente e tal. E eu acho engraçado, porque a gente tava conversando disso, quando a gente vê uma imagem dessa alinhada a esse discurso, a gente fala, nossa, a gente é uma mulher super autossuficiente que assim, ela se basta e ela não quer mais saber de nada do mundo. A gente até conversou que autossuficiente é sim, obrigada, né? Se eu precisar, Exatamente, né? Eu tenho recursos. Eu tenho recursos pra ser autossuficiente. Mas não, né? Você fala que por trás... Cara, você tem o sonho da família, você sim. sempre quis, né? Você hoje... Você até tava falando, né? Eu sou a mulherzinha, porque assim, eu sou uma esposa. eu constituo toda essa imagem. E eu acho muito legal a gente tirar, né? Desvincular essa imagem de, nossa, eu sou super forte. E a gente até tava brincando aqui. Tô até com medo de falar isso, mas a gente fala às vezes, né? Ai, porque eu odeio homem, porque eu não preciso de homem, porque família não, essa família tradicional, convencional não é o que eu preciso, não é o que eu quero. E não, né? Você vem justamente de um lugar que você tem esse sonho familiar, assim. Você veio disso, né? De uma família que... estruturada. Né, você fala, né? Recebeu amor de todo lado. Então, assim, eu acho que é legal isso. Cara, eu falar defendo isso. o poder de escolha. É isso, assim, eu defendo o poder de escolha, sabe? E eu sou aquela amiga que você vai ter que me contar uma coisa muito absurda pra me assustar. Então, normalmente eu não me assusto com nada. Eu sou cientista, né? Então os humanos são muito simples até. Então, assim, tem uns... você viu que aconteceu tal coisa? Eu falo, cara, super possível isso acontecer. A gente com medo, acuada, com raiva, ou muito feliz, ou muito bêbada. A gente toma essas decisões. Então, eu defendo o poder de escolha, sabe? E a minha escolha, ela é... Eu adoro minha casa, adoro... Engraçado, né? Primeiro que eu não sou corajosa, né? Eu tenho medos absurdos, né? Meio Clarice Lispector, assim...
Só que eu acredito muito nas pessoas, no que eu criei, sabe? Nas relações que eu tô. Então, tem um livro do Cortella que chama Por que Fazemos o que Fazemos? E ele faz uma alusão à rede de apoio. Eu acho que tem tudo a ver com maternidade. Eu sou muito frágil, vulnerável, eu tenho medos, eu choro. Michelle falou, para de chorar, pelo amor de Deus. Eu choro o tempo inteiro, tudo me emociona. Eu transbordo, eu sou muito intensa, sou muito emocional, eu sou muito inocente. Às vezes, eu sempre fico no limite, assim, se a pessoa tá sendo mau caráter ou tá sendo profundamente inocente com essa fala dela, assim, eu sempre escolho a inocência. Não, acho que ela não sabe o que ela tá falando. A Michelle falou, ela sabe sim! Eu falo, não é possível, eu acho que ela tá sendo inocente. Não tá. Então, assim, tomo bolada nas costas muitas vezes. Mas às vezes o que passa por mim não passa pelas pessoas que estão atrás de mim. Então, minha advogada pega, minha sócia pega, minha irmã pega, uma amiga pega. Dani, presta atenção. Mas, para estar onde eu tô, eu preciso escolher pelas pessoas e acreditar nelas. E a família é um lugar onde eu descanso, assim, sabe? E eu acho incrível você conseguir conduzir coisas muito parecidas, mas não é fácil, né? Porque na cabeça da família brasileira, ela tem uma constituição que impede que eu fique 7 dias nos Estados Unidos estudando. Como assim, né? E aí que começam os grandes conflitos. Então, a autossuficiência de ir e vir, a liberdade, ela parece que está contrapondo ao amor ou ao cuidado. E não é uma verdade. Agora, eu defendo a escolha de uma mulher não querer ser mãe. Eu acho que não tem que ser mesmo, sabe? Porque é uma tatuagem na cara. Assim, é uma escolha de você não estar segura nunca mais. Porque o seu coração tá atravessando a rua num outro lugar. Todos os dias, entrando num carro que não é você que está dirigindo. Entrando no avião que não é você que está pilotando. É uma escolha. Você tem 3 corações entrando em 3 aviões diferentes em algum momento. Por isso que eu tô surtada. Você concorda comigo? Sim. Não tem como não surtar. Então, meu filho entrou numa cirurgia semana passada. Eu vou escrever sobre isso. Escrevi, já não tive coragem de postar, mas... Ele tá entrando na mesa de cirurgia e ele me olha e segura minha mãe e fala: tem certeza, mamãe? Eu não tenho certeza. Vão te sedar e te operar, eu não tenho certeza. Absoluta, não. Então, escolher a maternidade, por exemplo, eu não sugiro pra ninguém, não. Se alguém perguntar, eu falo, não faça. Porque é todos os dias em alerta constante, está o dia inteiro em alerta. Então, não é uma escolha fácil de fazer, você concorda? Assim como o casamento, também não é escolha bolinha. Você manter a sua identidade separada da identidade de outra pessoa, morando na mesma casa, colaborando, aonde começa ele, onde termina eu. Aí tem a religião pairando. Gente, minha família é evangélica. Eu bebo desses preceitos também. Ao mesmo tempo que minha família é baiana me levou no candomblé desde muito pequenininha. E eu enxergo todas essas possibilidades. E aí entra a sociedade, a religião, o casamento, os filhos, o trabalho, a rede social. E aí você tenta tentar entender quem você é nesse mundo. E nossos filhos também vão passar por essas coisas. Aí minha mãe não consigo entender o que tá acontecendo com os meus pais aqui também, né? Então, ao mesmo tempo, a gente não quer um casamento. A gente quer ser feliz. Entendeu? A gente não quer uma carreira, a gente quer ser feliz. Aí, como seres humanos no nível básico, a gente quer sobreviver. A gente quer 3 coisas, né? Ser amada, não morrer. Não é isso. O que a gente quer na média? Ser amada, não morrer e sexo. A gente passa por essas 3... A gente pensa nessas 3 coisas durante... Só, tá? Então, não, claro que não. Morro... Cara, eu quero assistir uma comédia romântica. Eu falei pra você, né? Eu quero estar andando com um monte de caderno na rua, trombar com umas pessoas na esquina de Nova York e me apaixonar. A gente quer um homem que cuide da gente. Tem uma música da Lineker. Pra mim, é uma das mulheres mais incríveis desse país. E ela é uma potência, né? Uma mulher potente, que passou por tanta coisa pra ser a mulher que ela quis ser. Olha o poder de escolha da Lineker, por exemplo, né? Escolhi ser mulher. Quero ser mulher. Sou uma mulher. Faço as coisas que eu quero e luto por isso. E aí ela tem uma música que ela fala... quero saber quem vai correr de mim no aeroporto, pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco. E esse poema é bonito, né? Não sei. Porque pedindo pra eu não voar, pra eu ficar, pra eu maneirar um pouco. E parece altruísmo e amor. Na hora que um homem, principalmente um homem, fala: trabalha menos, se expõe menos,
cria menos, faz menos. Não parece que ele tá sendo cuidando da gente? E aí parece que isso se contrapõe à família. Mas quando você encontra um parceiro, voa mesmo. Cara, vai mesmo na Beach Mami lá. Grava mesmo sua parada. E é disso que eu tô falando. Então é muito difícil você pedir pra alguém voar e quando você voltar desse voo, aí ela fala, né? Quero ver quem vai estar em casa perguntando se eu tô com medo, se eu não quero ir, pra cuidar desse poder. Você tá confortável de cuidar de uma massa de poder quando ela chega cansada? E me botar no aeroporto de novo, né? Então, quem é essa pessoa? Então, talvez o casamento estruturado. Você entendeu o que eu quero dizer? Eu tô muito viajando. Não? Faça com que de um contraponto para você voar, para não demorar um pouco, você precise reduzir. E para finalizar, eu acho que essa fala que não é verdade. Você quer uma parceira, um parceiro, independente da sua escolha sexual, assim, mas você gostaria que a pessoa não te pedisse para não pegar o avião, igual todas as comédias românticas fazem, Sim, clichêzão. né? Então, e aí essa última frase dela que ela fala assim, quem vai estar comigo quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida? Né? Então, eu acho isso muito poderoso. E tem uma amiga minha chamada Jazz Hills, mãe agora, recente, acabou de ter uma neném linda. Eu sou muito alta e ela é baixinha. E a gente foi tirar uma foto juntas e eu me abracei pra ficar virginiana, né? De um jeito organizado na foto. E eu lembro dela falar assim pra mim, fica do seu tamanho. Foi recente isso, tá, gente? Pra você ver o poder, ó. Ó. E a hora que eu me arrumei na foto, ela fica do seu tamanho. E aí ela falou, eu não tô falando sobre a foto. E, ó, entendeu? Então, assim, tá vendo? Ó, eu, líder da Beach Mami, ainda estava ficando mais baixo porque eu entendi que ela ia se sentir desconfortável se eu saísse muito mais alta na foto. Se esse é o meu tamanho físico, inclusive. Então, o que eu quero deixar pra fechar essa pergunta, não, aí, ó. Também tava me encolhendo pra caber na foto. Do lado de uma mulher que é muito potente, incrível, mas eu também tava me encolhendo. E às vezes as minhas escolhas são de me encolher pra não causar nenhum conflito, ou falar mais baixo. E eu faço isso várias vezes, tá, Paula? Então, fica a sugestão de vocês ficarem do tamanho de vocês. Lindo. Lindo. Você falou uma coisa também, eu não sei onde foi que eu li, alguma matéria que você fez que falava muito de culpa, né? Porque é difícil a gente falar de uma mãe voltar ao trabalho, que é o seu trabalho, e não trazer a culpa junto, né? E você até falou que isso era uma coisa que você via em comum em todas elas. Sim. E você falou um negócio, agora eu não tô conseguindo, não sei aqui onde eu escrevi isso, mas você falou que a culpa, ela não é um sentimento base. Eu achei incrível, porque você falou, tá no divertidamente, então não é sentimento base. Não. Eu achei incrível. Então, assim, ou seja, a gente criou a culpa. Quem criou a culpa foi a sociedade patriarcal, né? Te fazer sentir culpada é uma ferramenta de obediência. Então, assim, cada vez que eu te deixo culpada, você é mais obediente a mim. O mercado de trabalho Você faz isso com recua. os funcionários. Não, você continua fazendo o que você quer que eu quero que você faça. Então, assim, caramba, sabe? Eu te ajudei tanto, Paola. Você não pode gravar mais 25 episódios por mim? Lembra aquele primeiro episódio que eu te ajudei? Pô, foda, hein? Ingrata. Pronto. Estabeleci um processo tóxico e injusto e irreal de culpa. Ah, é mesmo, né? Pô, sacanagem, não, Dani, vou gravar assim de graça os outros 24. Então, quando eu faço isso com você de maneira organizada, caramba, Paola, as 3 crianças estão aqui, você vai mesmo passar um dia inteiro na Beach Mami? Porra, amor. A gente hoje ia comemorar o aniversário da Joana, nossa amiga. Você não consegue parar de pensar nesse mãe tá off? Que triste isso pra nossa família. E aí? O que ele tá fazendo? Ele só quer ir no aniversário, entendeu? Que nem é tão importante, inclusive. Importante pra quem? Então, as ferramentas a culpa é uma ferramenta. De todo mundo, tá? Do mercado de trabalho, Sim. da gente com os filhos. Pô, filho, você não vai dar um beijo da mamãe? Passei a manhã inteira construindo você com esse castelo. Dá um beijinho na mamãe. Culpa é obediência. Ele não queria parar de jogar pra te dar um beijo, ele tava jogando. A gente faz isso com nossos filhos o tempo inteiro. Deixa eles culpados. Então, entrega um cheque, né? Paga aqui pra mim. Quando a mãe passa a vida inteira frustrada em relação ao trabalho.
Quantos filhos falam isso? Várias filhas vão na casa da vítima, meninos, meninas, e falam: Dani, faz sua parada, porque hoje minha mãe me entrega um cheque que eu não queria receber. Que é, deixei minha vida profissional inteira pra te fazer se você criar, e agora você me trata assim, vai viajar no Natal e não vai ver mamãe. Olha como a culpa é obediência. Não vou viajar no Natal, não vou ficar com a minha mãe. Então, a culpa, ela é uma ferramenta. Entendeu? Então, não ajuda em nada. Porque a culpa não aumenta o amor, não deixa ninguém mais seguro, não deixa ninguém mais rico. A culpa só te deixa culpada. Não tem um motivo. Pensa, ela não é um sentimento base. Ela foi criada, assim como a síndrome do impostor também não existe. Também é uma estrutura. Não é uma patologia. Não é uma síndrome. Síndrome vem de doença, né? Síndromes, elas são patológicas. Não é uma síndrome. É uma causa-efeito de a gente sempre falar que a gente não dava, que não é possível, que você não consegue, que você é burra, que você não é bonita o suficiente, que você tá gorda demais, que você tá magra demais, que seu cabelo é cacheado demais, você é muito preta, você é muito retinta, você é muito... E aí a gente vai criando esse processo que também não é uma síndrome, na verdade ela foi uma construção social, assim como a culpa. Então, galera... Mas você enxerga que isso trava a mulherada. A gata, e não quer dizer que isso ser uma construção que você Sim. não sinta. Sim. Sim. Muito. É o impeditivo, né? Gente, a gente sente culpa de não fazer nada. De estar um domingo e assistir 2 episódios em vez de um. Mas a gente teve Tô um episódio, mentindo? a gente teve um episódio com a Isabela Camargo aqui e tava falando, né, de excesso de trabalho. E eu falei, gente, quer me deixar doida? As pessoas, um dia eu entrei no elevador e falaram, você tá trabalhando muito? Não. Não tô. Tô Eu me senti mal, Dani. Eu falei, gente, eu sou uma merda, não tô nem trabalhando muito, entendeu? Você tá muito cansada? Não, tô bem. E a Rúbia comentou, a Rúbia falou, gente, eu falo que sim, só pra não falar que não. Não, Ou então, assim, você ficou culpada de ficar 7 dias em Austin? E com o Lucas aqui? Não lembrei nenhum dia, inclusive. Ótima. Depois você tipo, uma saudadezinha. E aí eu vou dizer uma coisa mais difícil ainda. Né? Você e eu não precisamos ser as pessoas mais importantes da vida dos nossos filhos. Eu não sou a pessoa mais importante da vida do Lucas. Até porque é muita responsabilidade se eu sou um ser finito. Então, se eu sou a pessoa mais importante da vida dele, a fonte de toda a segurança, de todo o amor, de todo o cuidado, se eu morro, o que ele faz? Pra quem ele recorre? A mamãe não vem mais hoje, filho. Ela não existe mais. Ela morreu. Ele tá inseguro pro resto da vida. Ele não tem amor. Então, eu ensinei desde muito... Se a mamãe não for ver você dançar, a vovó vai ver. Se a vovó não tiver, o papai vai ver. Se a Dinda... Então, assim... E aí ocorre no dia que perguntam, no Dia das Mulheres, qual é a mulher que ele mais admira? A minha Dinda. Tá pronta também pra receber essa resposta? Você tava? Eu tava. Óbvio. Ele é de tech, ele é programador, ele gosta de Avengers, ele joga videogame. Quem que faz isso com ele? Quem é profissional? Quem é CTO? Quem que trabalha com tecnologia? Quem que conta pra ele? Quem que leva ele nos negócios de herói? Ela. É ela. É muito natural. A profissão dela, a admiração, as coisas que ela conversa com ele, eu nem chego perto. Entendeu? Agora, vou entrar numa cirurgia. Quem que ele quer que esteja com ele? Cadê minha mãe? O olho pregado em mim, eu preciso fazer xixi. E tudo bem eu ser essa fonte de segurança, de que... E aí ele na escola aconteceu uma coisa, ele falou, minha mãe vai resolver. Se der ruim, minha mãe vai dar um jeito. Cara, não vamos conversar com a minha mãe. E eu quero que ele seja esse adolescente, na hora que vê que o negócio tá muito errado, dando muito errado. Cara, deixa eu dividir isso com a minha mãe. Porque ele sabe que eu vou falar, filho, vamos lá. Isso é ilegal. Eu vou ter uma conversa mais prática com ele. Cara, a gente vai ser preso. Eu já falo de cyberbullying com ele com 10 anos. Mostra as notícias. Quer que a mamãe vá presa? Porque eu que vou, não é você? Sim. Então, assim, eu não sou a pessoa mais importante da vida do Lucas. Eu tô muito confortável com esse lugar. De ser só mais uma. Porque eu sou finita, né? Inclusive, eu posso não querer mesmo estar com ele naquele momento. Eu posso querer estar aqui com você. E aí hoje ele tá dançando. O que eu faço? Não quero lá. Ele não quer dançar, ele dança 15 minutos, chora. Nem foi uma dança, demorou 15 minutos, sabe? Tanto faz, eu vejo no vídeo depois. Mas tem coisa que eu quero muito estar com ele. Eu quero estar com ele na primeira vez que ele foi ver a neve. Não abro mão disso.
entendeu? Quero que ele saiba que eu tava lá quando ele tava vendo a neve pela primeira vez, que era tudo que ele mais queria na vida era ver a neve. Embora eu deteste a neve. Eu queria estar lá com ele. E eu escolho com qualidade as coisas que eu quero fazer com meu filho. Isso é muito libertador. Já falou pra ele por que você trabalha? E ai, cara, que bonita essa pergunta, né? Eu prometi. E teve um dia que ele foi na escola, era dia da profissão. Aí perguntaram pra ele assim: dia das profissões, tal, não sei o quê. Aí ele foi vestido com a camisa da Beach Mami. Aí tinha que levar alguma coisa que os Sim. pais trabalham. Aí ele levou um troféuzinho da Beach Mami na mão, tal, não sei o quê. E na hora de ele apresentar, aí perguntaram: Lucas, onde sua mãe trabalha? Né? Ele, na Beach Mami. Ele tinha uns 8 anos. 7, acho. Aí perguntaram: trabalha na Beach Mami. E o que sua mãe faz? Minha mãe ajuda outras mamães. Então, sim, ele sabe o que eu faço. E é muito mágico ele saber o que eu faço, né? Embora ele descobriu há pouco tempo que a empresa é minha. Porque ele perguntou de quem que é a Beach Mami. Filha, hoje é de algumas pessoas, né? Mas assim, da mamãe da tia Bibi, né? Aí ele assim, mas como assim? Não é da tia Pamela? Que é uma das... a Pamela também é uma das sócias, mas aí eu falei... Não, amiga, assim, não foi ela que fundou. Ele tenta explicar o contrato Sim. social da Beach Mami, mas assim... Filho, eu não tô entendendo. Mas você trabalha na Beach Mami, não trabalha? Trabalha. Mas de quem é a Beach Mami? É da mamãe também. Mas você que pensou na Beach Mami, fez a Beach Mami? Foi, meu filho. Eu achei que isso estava claro pra você. Ele, não, achei que você trabalhava lá, mas a Beach Mami era da tia Pamela. Ela dá risada. Por quê? A Beach Mami é a casa pra ele. Sim. Então ele não entende a Beach Mami, então ele entende a casa Beach Mami. Que é um coworking, Que né? é um coworking. Uhum. E na época, quem liderava a casa Beach Mami era a Pamela. Então, pra ele, a casa Beach Mami é a Beach Mami e a dona da casa Beach Mami é a Pamela e eu trabalho com a Pamela. Que faz todo sentido também, né, Dani? Peraí, Pra ele tá pensar. errado? Então, não, né? E isso é muito legal. Mas na hora que eu vi a carinha dele de falar, você que criou a Beach Mami? E eu falo, sim, e porque você existe, filho. Senão não tinha criado. Então, isso é muito mágico, hoje, de poder contar pros seus filhos, assim, sabe? Eles sabem o que você faz? Eles sabem? Sabem. Eles sabem e eles contam pra todo mundo. O que eles... Na cabeça deles é o quê? Minha mãe tem um podcast, a Mãe Tá Off, que ela conversa com várias outras mães. Só pra falar da gente. E é isso, né? Isso. E é muito legal, né? E ele fala, ele adora quando ele chega em casa e fala: sabia que a professora tal falou que assiste a Mãe Tá Off? Eu falei, jura, filho? Jura? Ela veio falar pra mim que ela assiste a Mãe Tá Off. Eu falei, que legal. Teve um dia que a gente... eles já... Não sei se eles entraram na fase já do deboche, né? Mas eu tava em Santos, aí a gente tava comendo, aí veio um casal e falou... a minha esposa gosta muito de você, eu tô aqui com ela, tá com vergonha de falar, queria uma foto e tal. E aconteceu no aeroporto uma vez também, a gente pro Chile, aconteceu, a menina falou, desculpa, né, eu sou fã da Beach Mami e tal, não sei o que, comprei seu livro. E aí ele faz, famosinha, agora ele já faz assim. Né, mas por dentro eu vejo a sensação de orgulho, assim. E aí, Dani, tô escutando esse podcast, eu não tenho nada disso pros meus filhos se orgulharem, né? Você que pensa, cara. Você é a melhor coisa que aconteceu na vida do seu filho. Você é a mãe dele, assim. Ele se orgulha de tantas outras coisas. Do bolo delícia que você faz, sabe? De como você arruma a cama dele, de como você busca ele na escola, cantando dentro do carro. Coisas que eu não consigo fazer. Então, eu não consigo fazer coisas incríveis que você tá fazendo aí também. Eu não sei fazer, né? Não dá tempo de eu fazer. Então, hoje você bota seu filho pra dormir todas as noites. Eu faço isso 2 vezes por semana e olhe lá. Então... cuidado pra decidir que isso aqui é sucesso e o que você tá Sim. fazendo não é sucesso. Eu também tenho decisões muito difíceis aqui. Então você conta história pra ele, eu contei isso, sei lá, em 10 anos, sei lá, umas 10 histórias só. Porque não tava lá. Então, assim, são decisões. Eu não tô falando isso num lugar de dor, mas num lugar de fato. Só pra não parecer que isso aqui é incrível e qualquer outra coisa é Óbvio. diferente do incrível. Porque às vezes a gente se sente, né? Sim. E não é verdade. Né? Então eu acho que qualidade é verdade. Sabe? Então, acho que isso ele já sabe o que eu faço. Eu não quero falar mais nada depois disso. É. Não quero falar mais nada. Só quero falar que a gente se encontra. É. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Esperamos, mas valeu a pena. É. A gente se encontra dia 8 de maio, no Mãe Summit, aqui em São Paulo. Ó, QR Code aqui de novo. Participem. É muito legal. É muita gente legal. É muita mãe legal. É conteúdo bom. É relacionamento. É network. É um dia... E não é só... E não é só conteúdo. Gente, é um dia de folga. Ah, é. É um dia de folga. É um mãe tá off, não é? É um mãe tá off, Eu total. acho. E a gente vai estar lá
Ai, desculpa. Eu tô lá, Rúbia vai estar lá, a gente vai estar com um estúdio aqui organizado pra gente entrevistar algumas palestrantes de lá, alguns nomes muito legais. Não sei se vocês já divulgaram no site A gente os nomes. divulgou a Nath Arcuri agora, que acho que vai ser lá, que ela vai estar no pilar de carreiras, né? Mas a gente vai trazer personalidades, não tô falando de famosas, né? Mas pessoas muito especialistas em cada área. A gente vai Sim. estar com a Rafa Loto, da UPix. Que a Rúbia conhece, a Rúbia trabalhou com ela. Cara, que é a maior especialista em Economic Creator do país. E ela vai estar falando lá pra Rúbia gente. viu o nome dela, ficou histérica. A gente vai porque estar com a Shelly conhece. Calef falando de adolescência e produção de conteúdo pra rede social e como a gente protege nossos filhos. Que eu acho que vai ser muito bonito. legal. A gente vai estar com a Dayana Garbin. Falando sobre saúde social e mental, que eu acho que vai ser muito interessante também a gente conversar com ela. Tem a jornada que ela teve com o Thiago Leifert e com a filha deles, né? Que eu acho que é muito importante a gente saber. Então, e uma série de palestrantes técnicas trazendo conteúdos muito legais. Vai ser o primeiro ano que eu vou dar conteúdo também, eu nunca fiz. Então me convidaram, eu aceitei. Então, eu vou fazer uma aula sobre como construir uma comunidade apaixonada pela sua marca e a construção de comunidade, brand community. Eu vou estar no pilar de Economy Creator também para falar sobre isso. Então, eu acho que vão ser conteúdos muito bacanas, muito legais, pra gente conseguir conduzir um dia muito prático, assim. Então, vai ser legal. Muito. Então a gente vai estar lá, eu tô lá, a Rúbia tá lá, a Dani tá lá. Ah, tem uma coisa nova também. Diga. Vai ser pela primeira vez, a gente vai fazer uma noite de autógrafos coletivo. A gente vai trazer várias mães que escreveram livros pra vocês conhecerem também. Então, quem sonha em escrever um livro vai ter também um... Escrevi, hein? Ah, então, ó. Escrevi, hein? Ó. Tenho livro, hein? Vai ter também um dia de... Nós vamos fazer uma grande roda de autoras mães. Sim. Pra também trazer esse conteúdo lá pro Mãe Summit. E se você sonha em escrever um livro, a gente também vai estar lá explicando como é que a gente fez a nossa jornada. Isso é novo também, eu acho que vai ser legal. Muito bom. Ó, não Né? perde tempo. Mesmo, vai. Chama uma amiga e vai. Não tem amiga pra ir, vai sozinha. Eu fui, deu tudo certo, gente. Olha lá, o ano passado fui sozinha, esse ano eu vou estar lá com a mãe tá off. Então, assim, vão. Eu sei que vai dar medo. Às vezes a gente, né, a gente é insegura. A gente fala, ai, mas vou sozinha. O que eu vou fazer lá? Só vai. Só vai. Se não quiser falar com ninguém, também não fala. Tá tudo certo. Respeita o teu tempo, respeita a sua personalidade. Mas vai ser muito legal. E então, assim, ó, tá sozinha, não tem ninguém, pode vir falar comigo. Fala, eu tô Boa. sozinha também. Boa. Fala, então fica comigo, porque o ano passado também eu tava sozinha e fui acolhida. Foi muito legal. Então, aqui, ó, o QR Code tá aqui. Tem cupom A Mãe Tá Off 10. Então, garante o ingresso e a gente se encontra lá no dia 8 de maio, no Itaú Cubo, aqui em São Paulo, se Deus quiser. Obrigada, Dani, gente. muito obrigada. Foi ótimo, parabéns. Até quinta-feira que vem. Amei. Até.